Quando você der a pausa, ele fica na espera. Né? Tá bom. Bom, eu já vou. Vai lá. Pessoal, bom dia. Eu sou a Silvia Pazini, coordenadora na Unimetro. Em nome da Unimetro, então, gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes, aos metroviários, aos convidados. E contar para vocês que nós estamos na 36ª edição do PIC, que é o Programa de Inteligência Corporativa do Metrô, cujo espírito é poder compartilhar conhecimentos com vocês. Então, hoje nós temos aqui uma parceria com a GCI, que trouxe esse tema aí de subimportância, né, a questão dos ruídos e o impacto na nossa cidade. Acho que é um tema que interessa não só para os metroviários, mas como a população, o cidadão em geral. Então, dizer que o engenheiro Helder ele vai compartilhar um trabalho, um estudo que ele teve, que inclusive já foi apresentado em Nova York. E a ideia é que a gente vá na sequência, as perguntas você vai responder no final, né, Helder? E depois ele vai disponibilizar essa apresentação e ela vai ser colocada na Estação Conhecimento. Tá? Então, para isso, eu gostaria de chamar o coordenador, o Francisco Valentim, para contar um pouquinho para vocês como é que surgiu esse trabalho. Bom dia, obrigado pela presença de vocês, agradeço também ao Unimetro e o Helder que vai apresentar o trabalho. O engenheiro Helder, ele é engenheiro especializado da Coordenadoria de Projeto de Via Permanente, que é ligada ao Departamento de Via Permanente e Desapropriação e da Gerência de Projeto Civil. Nessa apresentação para o PIC, o que o Helder vai fazer é um resumo do trabalho que ele apresentou na Internois, né, um congresso na Internois, foi nos Estados Unidos, né, em Nova York, na cidade de Nova York, né, em agosto de 2012. Esse trabalho ele também tem como coautoria o engenheiro Marco Giuliani, Tiago Giuliani da IEM e o engenheiro Adilson Roberto, que também é da mesma coordenadoria nossa. Bom, como eu já falei, esse trabalho é um resumo do que ele apresentou lá, né? Só que ele está incrementando com o conhecimento que ele obteve em algumas matérias que ele participou como aluno especial na Unicamp, né? E também com o material que ele recebeu nesse congresso. Bom, assim, você vai dividir o trabalho em duas partes, né? A primeira ele vai dar uma introdução teórica, né? E na segunda ele faz a comparação com normas de outros países. Bom, acho que é isso aí, né? Estou ruim na garganta. Então, você que gosta de trocadilho, é nóis. Bom dia para todo mundo. Primeiramente, eu agradeço a todos por terem comparecido, por terem vindo aqui. É realmente muito bom receber tanta gente assim para uma apresentação de um trabalho que já vem levando um certo tempo. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho com essa parte de ruído já há alguns anos. E o que nos motivou a fazer esse trabalho é que nós, como empresa, o metrô, não só pela sua cultura, mas também por uma questão legal, nós temos obrigações para com o nosso lindeiro. Uma delas é cuidar dessa parte de ruídos. Infelizmente, o que acontece na cidade de São Paulo é que nós temos às vezes um elevado nosso que é totalmente protegido e embaixo uma avenida ruidosa, então acaba não tendo muito resultado na prática. Esse trabalho, eu almejo com ele, nós começarmos a acender um pouquinho mais a preocupação
em desenvolvermos outras atividades cada vez mais aprimoradas para conhecer isso. E a ideia desse metrô e os ruídos no ambiente urbano é apresentar basicamente isso. Na primeira parte, uma introduçãozinha teórica de acústica. Eu não vou dar uma aula de acústica primeiro, porque tem gente aqui que conhece muito mais do que eu. E depois também porque é bastante coisa, é muito conteúdo, uma manhã não seria suficiente para tudo isso. Mas é só uma pincelada em alguns conceitos gerais para poder nivelar um pouquinho o conhecimento, todo mundo poder ter uma noção do que eu estou falando, né? Para não ficar, pelo menos a gente não ficar tão perdido assim quando está conversando sobre um determinado termo. Depois, vou falar rapidinho sobre o Congresso Internoise, o trabalho que foi apresentado. Depois, na segunda parte, alguns critérios que são adotados para ruídos. Eu não peguei todas as cidades, não peguei todos os países, porque também é muita coisa. Peguei alguns exemplos, fiz um resuminho, tá? Mesmo um resuminho, essa apresentação deu mais de 70 slides, não se preocupem que eu não vou ficar lendo 70 slides, senão vai ter neguinho babando no outro aí daqui a pouco, né? Dá um apanhado geral. E no final alguns comentários, algumas conclusões, e depois se alguém tiver alguma pergunta a gente conversa no finalzinho. Beleza? Uma coisa que é importante, tá todo mundo me ouvindo direitinho, que às vezes o microfone dá umas falhas, então eu penso que eu estou sendo ouvido, mas não estou. Vamos lá. O objetivo do trabalho, primeiro, essa fundamentação teórica, depois o trabalho e depois apresentar esses diferentes critérios. Falando um pouquinho sobre som, né? Quando a gente fala sobre som, a gente pensa às vezes tem algumas coisas que a gente não sabe definir muito bem, né? Eu coloquei ele como energia, não é bem uma energia, na verdade é resultado de uma vibração, né? Uma perturbação que você tem no meio. Então, vocês estão conseguindo me ouvir porque as minhas cordas vocais estão vibrando, estão perturbando o ar aqui perto, estão chegando ao microfone, que por sinal elétrico está transformando isso, está amplificando isso num alto-falante, que por sua vez também vibra, fazendo o ar desse ambiente ser vibrado, chega até o tímpano, que também vibra, e é assim que vai. Então, com todas essas boas vibrações, nós conseguimos ouvir. Quando se fala em som, se fala em alguns conceitos como pressão sonora, que tem a ver com a nossa percepção do som, potência sonora, que tem a ver com o equipamento que gera esse som, né? Por isso que às vezes você vai comprar um aparelho de som para o carro, tem lá não sei quantos watts, né, de potência. Então essa é o que vai gerar, relacionado à fonte. Frequência, né? Muitas vezes a gente fala em frequência, mas não dá para saber muito bem. Mas a frequência é justamente o que pode determinar um som ser mais irritante que outro. Porque uma frequência alta é um som normalmente mais agudo, frequência baixa, um som mais grave. E alguns aspectos subjetivos e psicológicos, né? Às vezes tem aquela pessoa que, nossa, estou ouvindo alguma coisa e ninguém está ouvindo aquilo, né? Não porque às vezes a pessoa tem mais sensibilidade, ou mesmo aquilo incomoda mais, deixa mais irritado, ou qualquer coisa assim. Quando se estuda som, alguns dados não são muito palpáveis, né? Quando começa a falar em decibel, aí a coisa encrenca um pouco, porque não dá para ter muita ideia do que é isso. Assim, não é igual dizer 1 metro. 1 metro é mais ou menos isso, né? 1 quilo é mais ou menos o peso disso aqui. Mas 1 decibel é difícil saber o que é isso. A questão da subjetividade, né? Isso com reclamantes fica muito claro, tanto para ruídos quanto para vibrações, que às vezes ele reclama que está tudo vibrando, chega alguém, vai lá visitar a casa dele, não está sentindo nada. Então, isso é uma coisa que atrapalha, por isso que precisa quantificar, precisa medir. E alguns procedimentos que às vezes são empíricos, até mesmo pelo desconhecimento, no histórico do que foi
sendo feito ao longo dos anos, que exige um refinamento com o tempo. Não pode ficar no empirismo pro resto da vida. Então é um estudo contínuo. Eu tenho dado uma estudada na ação de acústica há um certo tempo, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Né? Parece que eu estou sabendo menos cada vez que eu estudo, porque é um negócio que você começa a cutucar, sai tanta coisa no meio, que é aquele fiozinho assim que você puxa, daqui a pouco tem uma peruca na sua mão. Né? E realmente uma só puxa a outra. Velocidade do ar no som, só para ilustrar, 343 metros por segundo a 20 graus Celsius. Isso varia com a temperatura, e a velocidade também ela varia com o meio. Né? No caso aí no ar, é o que a gente mais usa. Para sairmos daquela subjetividade que eu tinha falado anteriormente, nós temos de medir a pressão sonora, que é aquilo que chega ao nosso ouvido. Só que aí nós temos um problema. A pressão, ela é medida em megapascal, e eu tenho uma disparidade de... Opa, contrário também não dá, né? Uma disparidade entre 20 micropascal e 100 milhões de micropascal. Ou seja, eu tenho uma escala que vai de um valor extremamente baixo para um valor extremamente alto. E fica muito difícil trabalhar com uma escala assim. E é aí que surge aquele tal decibel, que é quando as pessoas tremem um pouco na base porque, meu Deus, eu não consigo entender o que é isso. Decibel, ele é uma escala logarítmica, e essa escala é usada por algumas razões. Uma delas, nosso ouvido percebe o som de maneira logarítmica e não linear. Outra delas, a disparidade, a discrepância que tem entre o início e o fim da escala, que tornaria medir qualquer coisa muito complicada. E também que eu faço, quando eu trabalho com decibel, eu consigo eu consigo condensar isso de uma forma muito mais simples, né? Consigo condensar muito mais essas informações. Para eu obter decibel, eu divido a pressão por uma pressão de referência, acho que é 2 de 0 a quinta, alguma coisa assim, não lembro exatamente o valor, mas eu posso ver, e chego a tal do decibel. Só que tem um pequeno problema: o que é alto, o que é baixo, o que é um ruído que incomoda, o que não é, o que é um som alto, o que é um som baixo. Né? Eu coloquei ali um exemplo de 50 dB. 50 dB é muito, é pouco? Não sei. Às vezes você vai ver, tal veículo emite 70 dB. É muito isso? Não sei. É complicado. Então, para isso existe uma tabela. Essa aqui eu copiei da BIK, que é uma das empresas que fazem equipamentos de medição de ruído. Pelo amor de Deus, não é decibelímetro. Tá? O pessoal tem mania de falar decibelímetro, mas não é uma nomenclatura adequada. Porque, só por curiosidade, decibelímetro seria medir decibel, mas decibel sozinho não quer dizer nada. Então é medidor de pressão sonora, ou de nível de pressão sonora, alguma coisa. Essa tabelinha dá para a gente ter uma noção do que são esses níveis de ruído. Então, se eu falar, por exemplo, 50 dB, 50 dB está aqui perto, está entre uma sala de estar e uma conversação. Então não é nada absurdo, não é nada do outro mundo. Se eu falar, por exemplo, num escritório, 65 mais ou menos. Então, se eu disser que eu estou numa faixa de 50, 60, 70 dB, eu estou mais ou menos situado por aqui. O grande problema é que muitas vezes nós lidamos com valores que estão aqui em cima. Né? Aqui nesse prédio em particular, quantas vezes nós não temos de interromper a ligação telefônica porque o Safra está indo almoçar? É impossível ouvir qualquer coisa pelo helicóptero dele. Quando se fala em dB, muitas vezes se fala em dBA. Ixi, aí ferrou de vez, né? Já não tem dB, dBA menos ainda. Mas o que é o dBA? dBA, na verdade, é uma ponderação para ajustar os valores ao que o ouvido humano realmente percebe. Tá? Existem essas três curvas, mas o A é o mais usual por ser o que mais se ajusta ao que a gente percebe.
E as normas para conforto, para tudo isso, lidam com DBA. Elas trabalham com DBA. Falei de som, falei um pouco de ruído no começo, mas às vezes isso fica um pouco confuso. A gente pode dizer que todo ruído é um som, mas às vezes a gente não pode dizer que todo som é um ruído. Porque o ruído, por exemplo, esse ar-condicionado, isso é ruído. Porque é um som desorganizado. Daqui a algum tempo, provavelmente vai ter alguém que vai pedir para desligar esse negócio porque não está aguentando esse barulho. Tanto que a gente chama de barulho até. Né? E esse tipo de som desorganizado, indesejável, né? Você olha, por exemplo, na bibliografia estrangeira, na bibliografia em inglês, fala assim como noise, que é o ruído, como unwanted sound, que é o som que não é querido, que não é bem-vindo. Realmente não é. Ele, se for excessivo o tempo de exposição, porque quando você fala em ruído, você não pode falar só da intensidade dele. Só que é chato? É, mas daqui a um tempinho a gente já não vai estar mais aqui. Vai ficar o dia inteiro com essa zoeira no ouvido, ninguém merece. Então, tempo de exposição conta muito. Outra coisa, esse ruído é chatinho? É, mas existem outros que são um pouquinho piores. Como, por exemplo, aquele famoso chiado das rodas nos trilhos, na curva, quando o trem está entrando no pátio, ou quando ele está numa via em superfície, aquilo ali é muito mais irritante, e é inclusive uma outra frequência. Então a frequência também, e é lógico, pela lei de Murphy, normalmente quando tem um ruído, você não tem uma frequência só, você tem várias, né? Lógico, não, um sinal você tem várias frequências, e aquele conjunto lá é que realmente incomoda. Qual é o problema de ruído? Além de ser só a questão do incômodo, de deixar a pessoa meio perturbada, ela causa problemas de saúde, porque essa perturbação depois de um tempo, ela vira uma irritabilidade. As pessoas vão ficando estressadas, vão ficando com a qualidade do som prejudicada, do sono prejudicada. A concentração também fica prejudicada. Às vezes, dependendo da exposição ao ruído, quando a pessoa está numa zona muito ruidosa, assim, no centrão mesmo, ou exposta a equipamentos extremamente ruidosos, ela vai dormindo ouvindo um zumbido no ouvido, né? Quem aqui de vez em quando vai comprar coisa nas lojas americanas? Que é um verdadeiro inferno, né? Que você entra, normalmente o pessoal escolhe uma seleção musical assim, maravilhosa, alta, e vira e mexe interrompido por aquela voz totalmente ininteligível, né? Não é aquela coisa assim? Ninguém consegue entender? E aí? Como é que está esse funcionário normalmente no domingo? Pé da vida porque está trabalhando no domingo, então ele já te atende assim. E ainda por cima ele fica o dia inteiro ouvindo aquilo. No final do dia, o cara está destruído. Já ouvi falar sobre estudos relacionando exposição excessiva a ruído com desenvolvimento de câncer, então é uma coisa séria. Porque não é muito difícil da gente imaginar que a irritabilidade e perda do sono podem levar-nos a desenvolvermos outras coisas piores. Tudo produz algum ruído, tá? Tudo. Não adianta dizer que, olha, eu tenho um produto que é sensacional porque ele não produz ruído. Olha, eu tenho um ar-condicionado sensacional que ele não produz ruído, é só não ligar. Só se for assim. O que você pode ter é, eu tenho um ar-condicionado extremamente silencioso, porque ele produz pouco ruído. Ou ele não produz ruído naquelas faixas de frequência que irritam tanto. O ruído dele é, assim, aceitável. Só que eu falei, acho que alguém diminuiu. Mas é um exemplo, né? Agora, às vezes se fala assim, equipamento sem ruído, ruído zero, né? Gente, lamento informar, mas se alguém disser para vocês que existe ruído zero, tá? Diga para ele isso aqui, ó.
que ruído zero, isto não existe. Não existe. Não existe ruído zero. O que você pode fazer é zerar os sinais em algumas frequências, dependendo da medida que você toma. Mas dizer que você vai zerar tudo, mesmo porque quando você faz teste em câmara anecoica, que é um lugar onde você tem esse ruído zero, mas uma condição especial, a pessoa fica até perturbada de ficar lá dentro. Então, um pouquinho de ruído é natural. Você está num jardim, assim, num parque, você ouve o ruído das árvores, tudo, e aquilo não incomoda. Não é porque é um som, não é porque é um ruído que ele vai incomodar. Se ele estiver numa intensidade excessiva, num tempo de exposição inadequado, ele vai dar problema. Mas, tá? Ruído zero, tá? Então já saibam o que dizer. Isto não existe. Como nós estamos no metrô, nós vamos falar de ruído proveniente da passagem dos trens. Quando você tem a passagem de um trem, você tem ruído. Certo? Certo. A partir do momento em que você tem um veículo se movimentando em cima de uma via, seja qual for esse veículo, seja qual for essa via, você vai ter um ruído. Qual que é a questão? O quanto que esse ruído vai incomodar quem está perto. Ele pode incomodar pouco ou ele pode incomodar muito. E se ele incomodar pouco ou incomodar muito, vai depender do que nós fizermos em termos de projeto, em termos de concepção, para que esse sinal não chegue lá de uma forma tão complicada, tão danosa. Nos trens, o nosso pior tipo de ruído é aquele contato roda-trilha, aquele chiado. Depois, se der tempo, eu posso mostrar um filminho para a gente ter uma ideia do que é isso. E isso acontece, é claro, nas vias que estão em elevado ou em superfície. No nosso caso, linha 3, linha 1, um pedacinho ali da linha 2, também. Né? Agora, na alça que vai ligar o Pátio Paulo Freire, então já está sendo pensado alguma coisa para aquilo lá, para evitar problema. Aqui no Brasil, as nossas linhas têm de passar por um licenciamento ambiental. Então, mesmo que o metrô não tivesse uma cultura de respeitar o seu lindeiro, que isso a gente sabe que tem, ele teria de passar por esse crivo, ele teria de fazer alguma coisa. Então, isso que nos obriga a desenvolvermos algum tipo de projeto com alguma solução que mitigue ruídos, vibrações também. Aqui eu só citei como exemplo, não vou entrar nessa seara, tá? Só por curiosidade, SMM é Sistema Massa-Mola, tá? Que é o que a gente tem de melhor para mitigar a vibração. Mas não vem ao caso. Então, o que vem ao caso aqui para nós é a parte de ruídos, que basicamente são mitigados com barreiras, painéis, às vezes um atenuador na fonte, que a gente ainda não está usando, né? Também tem coisa que está muito em desenvolvimento. E nós mitigamos esse ruído fazendo isolamento, a absorção ou ambos, tá? Isolamento e absorção são coisas diferentes, não devem ser confundidas. Quando eu isolo um ruído, eu estou separando esse ruído do receptor. Eu tenho um anteparo, eu isolei esse ruído. Se eu fizer um paredão de concreto, eu isolo o ruído. Só que esse ruído pode bater no paredão e voltar, ele reflete, ele não é absorvido. Então são duas coisas diferentes. Quando eu uso as duas situações, aí sim eu tenho isolamento e absorção. No caso, por exemplo, das barreiras que nós temos atualmente ali instaladas entre Sé e Bresser, ali na linha 2 está no ATI, perto de imigrantes. Aquelas barreiras ali, elas têm isolamento e absorção, que são painéis furadinhos com um recheio dentro, que é um material acústico, um material absorvedor. Tem o controle ativo também que a gente não usa, que você gera, na verdade, uma onda que vai combater aquela onda de ruído, ainda é uma coisa um pouco mais sofisticada. Agora, falar um pouquinho sobre o congresso de que eu participei. O Internoise, ele, se não for o maior, possivelmente seja o maior do mundo, se não for o maior, é um dos. Tá? E no caso desse de Nova York, ele foi o maior de todos. Porque imagina, ele já é um congresso grande, sendo feito numa cidade grande,
em que as instalações são grandes e a infraestrutura é completa, é óbvio que atrairia muitos participantes. E realmente foram, né? Como a gente pode ver aí, teve inclusive uma parte de uma feira de produtos. Né? Nessa feira de produtos, inclusive, eu conheci uma barreira acústica de PVC. Achei interessante. Inclusive, segundo o fornecedor, ela até resistiu ao Katrina. Está lá inteira até hoje, pelo que ele me disse. Né? E esse foi realizado no ano passado, o desse ano foi na Áustria, né? Mostraram o vídeo de onde ia ser, maravilhoso, mas é isso. Né? Ele foi realizado no Marriott Marquis da Times Square, que é um hotel bastante grande lá, muito bom para esses eventos. E alguns dados aqui sobre Nova York, para a gente poder ter uma ideia. Né? Não é à toa que o Frank Sinatra falava isso na música, e isso foi repetido também no congresso pelo apresentador da plenária, que é New York, the city that never sleeps, que é a cidade que nunca dorme, realmente não dorme. A vida de Nova York é 24 horas mesmo, inclusive o metrô deles. Mas também eles têm como ser 24 horas, porque eles têm uma malha gigantesca. Uma vez, de curiosidade, eu estava dando uma olhada no site do metrô de Nova York e eu vi algo do tipo deles terem mais veículos de manutenção do que nós temos de carro de trem. Só de veículo de manutenção. Eles têm realmente uma rede muito grande, começou muito antiga também, né? Se a gente olhar, comparar com o nosso tem mais moderno, mais tecnológico, mesmo porque a nossa é outra concepção. Tem os táxis, que saiu na rua, já vê um monte, as limusines, aqueles Lincoln Town Car lá, que o pessoal aluga para levar a gente para o aeroporto. Né? Realmente tem avenida para isso, né? Porque essas faixinhas de moto que tem hoje em dia, a gente precisa escolher qual espelho que vai querer preservar. Né? O serviço de ônibus também, estamos usando muito ônibus híbrido, que é uma coisa interessante. Não são esses ônibus barulhentos que a gente tem aqui na Augusta, que às vezes a gente é obrigado a parar de conversar porque não está ouvindo. Né? E, além do ferry boats, commuter trains, que são esses trens regionais, é um trem entre o regional e o subúrbio, alguma coisa assim. Então eles têm uma rede de transporte muito grande. E esses pedicabs, que mostrando aqui na próxima foto, o pedicab é isso aqui, ó. Para quem quer fazer um passeiozinho turístico mais tranquilo ali pelo Central Park, por exemplo, pode andar num negócio desse, né? Ninguém no seu juízo normal vai do aeroporto JFK para a cidade num treco desses, né? Mesmo porque é capaz de ser preso. Aqui os táxis, os ônibus, o metrô deles. Esse aqui acho que é a versão mais nova do carro do metrô deles, que é conhecido como Smart Car, que é o carro inteligente. Já tem uma série de circuitos aí de sinalização e comunicação para diminuir a chance de acidentes. Aqui provavelmente seja um pátio, né? Não sei se... deve ser um pátio de elástico, né? E aqui o Central Park, só para ilustrar um pouquinho, para a gente ter uma ideia de como é grande esse espaço. A rede de metrô deles, tá? Branquinho é território, azulzinho é água, então dá para ver que a rede deles é muito espalhada, atende muitos locais, tá? No site está melhor, aqui não está das melhores definições, mas dá para ver que é uma rede bastante complexa. Então dá para você operar 24 horas, porque se interrompe um trecho, você tem mais 200 que oferecem o mesmo caminho. Esse é o Marriott Marquis, que é o hotel onde foi realizado o evento, o salão principal, e aqui no dia do congresso. Tá? Não dá para ver minha cabeça aqui, porque eu devo estar por aqui assim. Então eu não saí nessa foto. Isso aqui eu peguei do próprio site da Internoise mesmo. Né? Aqui a parte dos elevadores. Tá? 16 elevadores extremamente rápidos para atender 25 andares. Igualzinho aqui. Né? Porta. E o trabalho que foi apresentado lá, que tem esse título que fala sobre o elevado lá de Tamanduateí, vou só fazer um resuminho do que foi apresentado, mesmo porque a gente não dá para estender muito. Ele, no geral, eu apresentei no congresso lá alguns dados sobre a cidade de São Paulo, alguns números que a gente tem, para o pessoal saber que existe metrópole grande aqui também, que às vezes o pessoal não sabe. Muita gente no exterior
que não tem aqui, quando se fala do Brasil, pensa no Rio de Janeiro, mas não conhece a dimensão de São Paulo. E São Paulo realmente tem algumas características que são meio únicas. Muito menos sabe que São Paulo tem um sistema de metrô que é referência, que está entre os 10 mais carregados do mundo e que é referência. Aquilo uma coisa que eu sempre digo, por mais problemas que nós enfrentemos, às vezes o usuário falando bobrinha no ouvido da gente quando a gente está vindo trabalhar, porque parou no meio do túnel, aquelas coisas assim, nós sabemos o quanto todo mundo aqui dentro se esforça para fazer esse sistema funcionar e funcionar bem. Um carregamento absurdo desse que nós temos aqui, com uma linha pequena, que é a nossa linha de 70 km, não é fácil. Mas aí, falei um pouquinho dessa estação Tamanduateí, que ela precisou ser feita em elevado, não houve alternativa que fosse mais viável para traçado ali, não daria para fazer subterrâneo, se fizesse subterrâneo não teria problema de ruído, mas ali não deu para fazer mesmo. Teve que ser em elevado, dentro do melhor que se pôde fazer, e com isso houve problemas com relação à acústica. Aquela região ali perto ali do Shopping Plaza, né? Central Plaza. Central Plaza, né? Ali perto da Rua Aida, onde passa esse elevado, você vai ver uma região que tem um monte de casinhas e um monte de galpões. Aí você olha, uma região degradada, tem aquela Avenida do Estado que é uma coisa horrorosa, e realmente é, né? Mas é uma região que está se adensando, que está tendo um incremento de empreendimentos inclusive de padrão muito bom. E o problema não é nem tanto quando você tem uma casinha, porque às vezes você tem uma casinha, você tem um muro, você já resolveu o problema, você já isolou aquilo do ruído, mas quando você tem um prédio alto, a coisa é um pouco mais complicada. Muito bem, com os estudos que foram feitos lá, chegou-se à conclusão de que o elevado teria de ser encapsulado, ou seja, foi fechado um trecho dele. E isso trouxe uma série de desafios. Esses desafios foram multidisciplinares, por quê? Do ponto de vista da acústica, qual é o maior desafio de uma barreira acústica? Ela resolveu o problema, senão você vai gastar dinheiro, não vai fazer nada, não vai resolver nada. Do ponto de vista de arquitetura, bom, arquitetura, em primeiro lugar, você tem um elevado. Elevado, todo mundo já pensa no elevado como um negócio feio, uma coisa, uma cicatriz que fica num determinado lugar da cidade. Então, qual que é o papel da arquitetura num trabalho desses? Tornar aquela coisa menos agressiva para a paisagem urbana. Trabalhar em algum tipo de partilha arquitetônica, em algum tipo de solução que deixa aquilo, o monstrengo, um pouquinho menos feio. Engenharia. Quando você começa a pendurar coisa no elevado, você faz uma determinada barreira, uma solução qualquer, você está pondo carga nesse elevado. Quando você fecha um painel, você está induzindo carga de vento. Então você está criando desafios de engenharia também, do ponto de vista das estruturas. E finalmente, quando você fecha um elevado, você transforma aquele negócio num tubo, aquilo vira um túnel. E quando ele vira um túnel, quem é que vem bater na nossa porta? O Corpo de Bombeiros. Meu amigo, você tem um túnel, portanto ele tem de ser tratado como tal. Ele tem de ter saídas de emergência, sistema de combate a incêndio, uma série de providências, porque se acontecer alguma tragédia, a gente não quer que aconteça, a gente batalha muito para não acontecer. Mas pode acontecer, fatalidade, né? Como se diz nos Estados Unidos, shit happens, né? Então, pode acontecer, o que a gente pode fazer? Vamos lá, para quem não conhece, fica nesse local aqui, tá? Só que eu também passei só para eles darem uma ideia de como que é a nossa rede, mostrando o que é metrô, o que são os trens, algumas coisas de ônibus, só para dar uma ideia, assim, que isso aí na verdade é uma parte, né? Não tem, por exemplo, ônibus municipal aqui, mas eu falei que foi necessário fechar o elevado. Como é que se chegou a essa conclusão? Quando você faz projeto de uma barreira, você considera em primeiro lugar como é que está o local onde vai passar a linha.
como é que está a acústica daquele local. Eu disse logo no começo que para a gente sair da subjetividade, a gente precisa medir. Então, são monitorados vários pontos, de forma a termos uma amostragem, um cenário da situação acústica daquela região, para saber se aquilo está do ponto de vista acústico degradado, não muito degradado. E como é que a gente sabe isso? Comparando esses dados com os dados de norma. A norma brasileira atualmente usada é essa tal de NBR 10151, tá? Tem sido para a gente às vezes um terror, mas é o que nós temos. E esta norma tem uma tabela com níveis de ruído máximos que você pode ter dependendo do zoneamento, do tipo do uso do solo que você tem naquele local. É lógico que onde você tem receptores críticos, como hospitais, asilos, escolas, dormitórios, você precisa atingir níveis mais baixos, porque estão mais suscetíveis a serem incomodados. Onde você tem indústria, por exemplo, já não tem muita coisa que precisa fazer. E se por um acaso eu medir aquela região e chegar à conclusão de que o ruído que existe lá já supera o que está na norma? Então esse é um novo critério. Tá? Qual é o problema desse ser o critério? Se você não puser um limite superior, o céu é o limite. Aí cada empreendimento novo, o céu é o limite. Até o momento que não tem mais. E que a vida naquele local fica insuportável. Então tudo precisa ter uma parcimônia. Com base nisso, eu chego à conclusão de que, olha, os limites superam o que está na norma. Então eu não vou atender, por exemplo, 50 dB, eu vou ter de atender esses 55. Tá bom, então não posso passar dos 55 dB. Só que eu não tenho ainda o meu trem lá. Mas eu tenho trens que circularam em outros locais. Eu tenho dados que, se eu não tiver, eu tenho como obter. Então eu meço ruídos da passagem de trens em outros locais já construídos. Meço, por exemplo, a 5 metros de distância. Faço alguns cálculos e extrapolo para a distância dos lindeiros. Posso fazer uma modelagem computacional com software. Existem alguns aí que a gente pode usar para isso. Pelo menos 3 bons eu conheço para isso, né? Tem mais, né? Mas posso estimar o que vai acontecer ali. Posso ter uma ideia de qual vai ser o estrago. Se o estrago for grande, ou seja, se eu superar ainda aquele limite, aí eu tenho de fazer alguma coisa. Se não superar, ótimo. Eu posso passar ali sem problema nenhum. É claro que eu preciso ter uma margem de segurança. No caso de lá, superou. Não teve jeito. Bom, quando você fala em medidas mitigadoras, que é o que você tende a adotar toda vez em que o ruído supera, o que se fala o que mais se fala assim, não, isso não é Brasil, não, isso é geral. Falou em medida mitigadora de ruído, falou em barreira. É verdade? Não totalmente. Então quer dizer que barreira não resolve? Sim, ela resolve, só que ela não é a única solução que existe. Ela é uma das possíveis, ela resolve às vezes parcialmente o problema, porque ninguém faz milagre. E o aconselhável, dependendo da situação, é você usar essa barreira junto com outras soluções. Às vezes elas estão disponíveis, às vezes não. Uma barreira, assim como qualquer parafuso que vai entrar no metrô, tem que ser homologada. Ela é homologada por uma norma da BNT, 14313, não lembro o ano dela, mas é esse número, 14313. E essa norma brasileira, por sua vez, ela tem base em 2 ISO, 170 não sei o que lá e 300 alguma coisa, não lembro o número agora, mas depois se alguém quiser eu posso pesquisar. Essa barreira vai ter de ser homologada não só pelo desempenho acústico dela, mas também para que ela se mantenha em pé, né? Então você precisa homologar também os chumbadores que vão prender essa barreira. A estrutura que vai prender essa barreira precisa ser bem ensaiada, bem dimensionada, porque ninguém quer uma barreira caindo em cima da via, pelo amor de Deus, caindo em cima de alguém que está passando embaixo. Ninguém quer isso. E no nosso caso lá da Vila Prudente, da Vila Prudente não, está na TI, nós chegamos à conclusão que a barreira que foi dimensionada para lá, que foi feita para lá, né? Depois do trabalho dos arquitetos que fizeram aquele partido arquitetônico para ficar uma coisa mais bonitinha, daqui a pouco vou mostrar a foto para quem não conhece ainda,
Foi necessário colocar vidro, para o pessoal não se sentir todo confinado dentro do trem. E com isso, teve uma outra necessidade. Os nossos ensaios de homologação, eles prevêem também ensaio de impacto de pedra, né? Infelizmente, tá? Sendo sincero, na cidade de São Paulo, a gente vive no meio de um monte de ogro, né? E não sei porque adora destruir tudo que vê pela frente. E barreira acústica é um prato cheio. Infelizmente. Não é só São Paulo, infelizmente não é só São Paulo, infelizmente não é só Brasil. Mas é um problema que a gente tem, com que a gente tem de lidar. Então é mais um desafio que teve para esse projeto aí. Além da arquitetura, da engenharia, da acústica, da segurança, até da parte do Corpo de Bombeiro, teve isso aí. Uma barreira tem limitação de dimensão. Por que a gente teve de fechar lá? Porque se não fechasse, teria de fazer um paredão, acho que de 8, 16 metros de altura. Isso é impossível. Não dá para fazer isso. Então, encapsula que é mais fácil. Isso só para ilustrar como é que o som se propaga. Passagem de trem, o ruído da passagem de trem, ele segue esse caminho, ó. Ali tem um obstáculozinho de frata, desvia um pouquinho. Ali em cima tem, por exemplo, o ruído. Aqui pode ser o ruído do ar-condicionado, né? Ou seja, chega um leque disso aqui nesse receptor. Vai atingir, por exemplo, quem esteja aqui, ó, em cheio, porque não tem nada de anteparo. Então a ideia da barreira é pôr alguma coisa aqui no meio. Essa foto eu tirei do caderno da FTA, que é um documento americano. Ó, que eu falei logo no começo. Aqui é isolamento, porque nessa sombra acústica eu estou isolando quem está aqui de quem está aqui, do ruído que está aqui. Aqui, ó, é só isolamento, porque olha, o som vem, bate, reflete, vem e continua. Aqui eu tenho isolamento e absorção, porque todo o som que está nesse triângulozinho aqui, ó, ele não fica refletindo, ele acaba sendo absorvido. Ou se ele refletir, ele vai refletir menos. Tá? O som ele reflete de forma muito parecida com a luz. O comportamento do som, se a gente quer ter uma ideia de como ele vai se propagar, se a gente tiver uma ideia de ótica geométrica, que é uma coisa bastante simples, dá para ter uma boa ideia do som. Existem particularidades, mas no geral, o grosso da matéria é basicamente o mesmo. Bom, tivemos aquele túnel elevado, os desafios de que eu falei, não vou ficar me estendendo muito nisso. E essa aí é a cara do nosso túnel elevado por dentro durante a obra. Tá? Durante a obra, porque isso aqui, por exemplo, é uma saída de emergência que ainda não estava fechada, aqui são umas ventilações que tinham registros motorizados que ainda não estavam instalados. Estava ainda em fase de implantação. Tá? Mas ficou isso aqui, ó, os vidros. Aqui, essa coisa verde aqui fora é um arco estrutural para poder distribuir a carga dessa barreira, para não jogar em cima da laje da via, para jogar embaixo mesmo da estrutura do elevado, não no tabuleiro. Emboque do túnel, no emboque do túnel foram feitas estas soluções aqui. Ó. O túnel está aqui dentro, ele estava em obras ainda, né, tem umas pessoas trabalhando. Ó, isso aqui, por exemplo, painel acústico de absorção. O ruído que vem daquele ar todo deslocado dentro do túnel, quando o trem está saindo do túnel, tem aquilo ali, ó, é absorvido aqui. Aqui atrás, não dá para ver muito bem na foto, mas tem uma abertura, porque na verdade é um alçapão que sai aqui em cima. Porque esse ar também precisa sair para algum lugar, então isso aqui é uma saída de alívio desse ar. E aqui teve de ser fechado com umas lamelas, com material também de absorção acústica. Tá? Como estava em obra, ainda não dá para ver isso aí, mas passando por lá dá para ver instalado lá direitinho. Parece uma grade assim. Por fora ele ficou assim. Né? Não ficou uma coisa tão agressiva, porque o pessoal da arquitetura fez um trabalho aqui legalzinho. Ó, aqui a saída de emergência, que é um caixotão que ficou aqui. Aqui a rua Aida, né? Foi trabalhado aqui esse entorno para também não ficar uma coisa degradada, né? Para procurar minimizar, porque infelizmente elevado por onde ele passa ele degrada. Não tem jeito. O que a gente pode fazer é minimizar. E uma visão geral da estação. Tá? Partido arquitetônico da estação, partido arquitetônico do elevado, conjunto aqui que a arquitetura trabalhou para ficar assim.
Agora, quando nós falamos em ruído, existem critérios para isso, né? A norma brasileira, por exemplo, é o critério que a gente segue aqui. Mas existe também a lei que obriga que essa norma seja aplicada. Nossa lei municipal é clara com relação a isso. Ela fala devem ser seguidas as prescrições da 10.151 ou outra que a venha substituir. Enquanto não tem outra, é ela. E aí, isso foi uma pesquisa que eu fui fazendo com dados que eu obtive no Congresso, de pessoas do Congresso, e depois que eu voltei, dos estudos que eu estava fazendo também. Fiz um apanhado disso, então vou tentar dar uma resumida em algumas coisas, alguns critérios que são usados em alguns países, em algumas cidades. Não é lógico que não dá para fazer tudo, porque é muita coisa. Mas pelo menos para a gente ter uma ideia, se a gente está no caminho certo, se a gente está muito fora, como é que a coisa anda por aí. Então, primeiro eu peguei algumas coisas de Nova York. Nova York, como cidade grande, né? Ela é uma cidade ruidosa. Então ela segue também algumas coisas. Logo no início do Congresso, naquela foto que mostrava o salão do hotel cheio, aquilo ali foi durante a plenária, em que foi uma apresentação de um especialista chamado Eric Thalheimer. Eram ele e um outro especialista e advogado também chamado Charles Moon, né? Esses dois apresentaram um trabalho falando a respeito de uma preocupação crescente em Nova York, que é proteção dos vizinhos contra ruído de canteiro de obra. A cidade está toda em reforma, toda em obras. Então eles estão investindo pesado em envelopar esses canteiros com alguns materiais, algumas mantas que eles têm, para que isso incomode o mínimo possível os vizinhos. E isso foi uma das preocupações. Com ele eu obtive algumas informações, inclusive alguns documentos públicos assim que tem, de onde eu tirei essas informações. Então, em Nova York, eles começaram a falar, olha, na década de 30, já se falava de efeitos danosos causados pelo ruído para usuários de metrô, tá? Aí já é outra seara em que eu também não vou entrar, que é ruído sobre usuário. Aí é um tipo de coisa que com um trem novo, por exemplo, se resolve. Trem modernizado, com ar-condicionado, você já resolve esse problema. Mas já foi um começo de preocupação. Se nós levarmos em conta que preocupação com ruído tem sido uma coisa relativamente recente, 1930 já faz bastante tempo. 72 já tomaram algumas medidas. Carros com ar-condicionado, para deixar um pouquinho mais confortável, algumas ações de manutenção, que também dão algum resultado. Por isso que eu falei que não é só barreira que resolve. E tem lugar, às vezes, em que não dá para instalar. Aí, em 2005, o Bloomberg, que foi esse prefeito que foi bastante citado lá, nessa apresentação, ele fez uma revisão de um código que já existia, tá? O Illinois Code. Ele, desde que há 30 anos não era revisto, estava lá, meio esquecido, ele foi lá e resolveu pedir para que se fizesse uma revisão, né? E uma dificuldade que o pessoal que estava estudando isso teve era isso aqui, olha, não há níveis corretos para ruídos. Por que não há níveis corretos para ruído? Porque o desejável de ruído é você não ter. O que é um ruído correto? É a mesma coisa que você falar uma doença boa. O desejável não tem. Então o que existe em termos de ruído? É um nível suportável. Nessa época, para os usuários, eles fizeram essas imposições, né? Que os níveis não passassem desses valores. Mas o que eu quero mais chamar a atenção aqui com relação aos lindeiros, tá? E com relação aos lindeiros, algumas particularidades. Olha, ruído interno, interno, externo. Mais para frente eu vou mostrar que o Canadá trabalha do mesmo jeito.
eles fixam alguns limites de ruído do lado externo das edificações. Ou seja, senhor gerador do ruído, o nível de ruído da sua fonte que chegar aqui, perto do lindeiro, do lado de fora, não pode passar de X. Senhor lindeiro, você também é responsável por cuidar da sua edificação. Senhor empreendedor, que vai fazer uma edificação perto de uma linha de trem, você também é responsável por fazer uma edificação que garanta um mínimo de desempenho acústico. Ou seja, não vai fazer janela chinfrim, parede de papelão, que não vai resolver. Tem que ser uma edificação bem construída para que os limites internos cheguem a isso. Tá? Aqui nos Estados Unidos eles são um pouco mais brandos. Eles já são assim, olha, você quer se proteger, você se protege, você não quer se proteger, problema seu. No Canadá não. No Canadá eles simplesmente não liberam a obra. Helder, Sim. esse ruído contínuo seria o que? Uma indústria? O que é? Não é o trem passando, é intermitente, né? Não, mas você pega, por exemplo, o equivalente. Porque quando... essa é uma outra questão que é interessante, porque um dos problemas que a gente tem com a nossa norma é que o trem vem sendo tratado como se fosse fonte fixa. E não é. Isso é uma fonte fixa. Tá, o tempo todo. A central que fica ali fora também. Mas o trem que vai passando, ele não é. Passa um, depois passa outro, depois passa outro. Então você faz um nível, você tira um nível equivalente das passagens, e esse nível equivalente não pode passar de um determinado valor. Então essa que é a ideia, né? Inclusive porque às vezes a frota de uma determinada empresa de transporte varia muito. No nosso caso hoje, nós temos uma frota um pouco mais variável, porque tem trem CAF, tem trem Alstom, né? Então isso varia bastante, então um é mais ruidoso que o outro, né? Mas, por exemplo, na linha 5, são todos o mesmo trem. Vai ter um novo agora, mas dois tipos, não varia tanto assim. Quando você tem 4, 5 diferentes, aí você tem que tirar a equivalência, e essa equivalência pode ser influenciada. Tá? Aqui em cima